Começa agora mais um episódio do Petcast. Olá, eu sou o Rafael Gesualdi e este é o nosso Petcast, trazendo sempre um tema importante sobre o universo da pediatria. Então, vamos nessa? E no episódio desta semana, daremos prosseguimento ao tema da semana passada, a vacinação. E para falar sobre esse tema, eu convoco ela, que nunca teve medo do Zé Gotinha. Olá, doutora Tatiane Maete. Olá a todos, tudo bom? Então, semana passada nós conversamos sobre as vacinas até os 6 meses de idade, porém ainda não acabou. As vacinas vão diminuindo, porém elas não acabam. Até adulto tem que se vacinar. Nesse episódio, vamos falar sobre a vacinação com as crianças maiores de 6 meses até adolescentes e vamos conversar um pouquinho sobre a vacinação nas nossas gravidinhas. Depois dos 6 meses, a primeira vacina que nós vamos fazer é com 9 meses. Essa vacina não é feita em todas as regiões do nosso Brasil, só em áreas endêmicas, que é a vacina da febre amarela. Ela é feita nas regiões norte do país. Alguns lugares do centro-oeste também realizam essa vacina. Então, dependendo do lugar que você mora, você vai fazer essa vacina. O seu filho vai realizar qualquer viagem para algum desses lugares, mesmo que você more no Rio de Janeiro, São Paulo, em lugares que não são realizadas a vacina, você deve vacinar o seu filho sempre 10 dias antes de levá-lo para os lugares em que a vacina é obrigatória. Lembro que todos os postos de saúde apresentam essa vacina, mesmo não sendo em áreas que existe febre amarela. Essa vacina é de vírus, como a gente conversou no episódio anterior, de vírus atenuado, então ela pode dar mais reação. Por isso que a gente deixa ela para dar só depois de 9 meses e a gente vai adiando. Além disso, uma coisa muito importante dessa vacina de febre amarela é que ela é feita com componentes de ovo. Ou seja, crianças que têm alergia a ovo não podem fazer a vacina. E não podem mesmo que morem em área endêmica de febre amarela, não podem fazer a vacina, tá certo? E após essa fase aí de vacinação para situações específicas, né, como febre amarela e tudo mais, quando nós temos novas cargas de vacina com anos de idade? Isso, então. Se você não mora em área que precise vacinar de febre amarela, depois dos 6 meses, o seu filho só vai ser vacinado com 1 aninho de idade, tá? E com 1 aninho de idade, começam as famosas doses de reforço. Então, o que é isso? A gente vai ter agora pouca vacina diferente e mais doses de reforço. Então, eu vou falar a primeira dose de reforço que seu filho vai tomar é a pneumocócica, que ele vai tomar com 1 aninho, tá certo? Aquela mesma vacina que ele tomou com 2, com 4, com 6, ele vai refazer com 1 aninho, tá certo? E existem 2 novas vacinas para ser realizadas nesse período, com 1 aninho. A primeira é a hepatite A. A hepatite A é contra o vírus da hepatite A, como o próprio nome dela diz. Ela é uma vacina que está disponível atualmente só na rede, ela só foi incrementada no final de 2012, que ela entrou no calendário vacinal. Ela antes só existia no ambiente particular. Então, se o seu filho nasceu antes de 2 anos, ele não tem a vacina da hepatite A. E não adianta, por enquanto, você ir no posto para vacinar, porque eles só dão para crianças que apresentam 1 ano. Essa vacina, ela é inativada, ou seja, ela dá muito pouca reação. Raramente dá febre, raramente dá dor no local, e ela vai ter que ter um reforço 6 meses depois que você dá essa primeira vacina. Então, se você vacinou com 1 ano, 6 meses depois você tem que dar o reforço. Se você vacinou com 2, 6 meses depois você vai ter que dar esse reforço. E aí sucessivamente. E a única contraindicação dela é se a pessoa for alérgico a um antibióticozinho chamado neomicina, que tem na formulação dessa vacina, tá certo? A outra vacina muito importante que a gente dá nessa idade é uma vacina que chama-se tríplice viral. A tríplice viral é contra 3 doenças muito importantes, que é contra o sarampo, a rubéola e a cachumba. Num
particular, a gente, além dessas 3, a gente adiciona a varicela e a catapora e chama-se de tetraviral. No público, a tetra só é dada com 15 meses. No particular, ela é dada com 1 ano e depois com 15 meses. E essa vacina garante uma cobertura vacinal do sarampo de quase 98%, da rubéola de 97%, da cachumba de 98%. Então, é uma vacina muito eficaz. A gente está ouvindo aí hoje, nos tempos atuais, um pouco o retorno da rubéola, o retorno da cachumba. A gente está ouvindo alguns casos isolados, que são, a maioria das vezes, populações que não fizeram calendário vacinal completo, populações que tiveram contato com regiões de outros lugares onde não existe a vacina e aí acabam pegando a rubéola e a cachumba. Mas quando pegam, se tiverem feito uma dose da vacina, já tem uma cobertura bem importante, vai pegar um caso super leve, vai ter uma ocorrência leve dessas doenças. Essa vacina ela é dada há muitos anos, desde 86. Então a maioria das pessoas tem imunidade contra ela. E então, meu filho tem menos de 1 ano, então ele não tem imunidade contra a cachumba, não tem imunidade contra o sarampo. Na verdade, ele acaba tendo um pouco. Por quê? Porque como é uma vacina dada há muitos e muitos e muitos anos, as mães foram vacinadas e passaram na gravidez pela placenta e vão passar pelo leite materno também. Então acaba que até 1 ano ela acaba tendo um pouquinho ainda de anticorpo contra isso. A catapora, que está disponível só na rede particular, ela já é mais nova, né? Ela é uma vacina de 2013, é uma vacina de menor tempo, então a gente ainda tem muita criança que tem catapora. Essa vacina de catapora é muito importante. Por quê? Porque a gente estava tendo muitos casos graves de catapora. A gente acha que catapora é uma doença que não causa nada, mas causa muitos problemas. Até hospitalização, pneumonia por catapora, meningite por catapora, um monte de complicações pela catapora. Então ela acaba sendo muito importante. Essa vacina, ela produz ela é uma vacina atenuada. Então é aquela vacina que a gente já sabe que vai causar mais dor, que pode causar mais febre, mais irritação na criança. Inclusive, a probabilidade de dar febre é em torno de 25%, uma probabilidade muito alta. Ela não pode ser dada em gestante, não pode ser dada em alérgico à neomicina também. E ela tem uma coisinha importante dela. Algumas delas têm um pouquinho de ovo em sua composição. Então, crianças que têm alergia ao ovo podem fazer a vacina, mas tem que fazer num centro de referência. Todas as cidades do Brasil apresentam um centro de referência de imunização, de vacinação. E aí, a vacinação dessa criança para essa vacina deve ser feita nesse centro de referência, que eles dosam a concentração do ovo e vão fazer a vacina que tem quase nenhum ovo nessa criança. Nossa, são muitas vacinas quando o bebê completa 1 ano de idade, né? Lembro o dia em que você nasceu, o doutor disse que ia ter que te levar pra vacinar. E depois, qual é a próxima etapa de vacinação? São com 15 meses, é isso? 15 meses que começa novamente aquela nova carga de vacinas? Na verdade, com 15 meses tem mais do que com 1 ano, né? Com 15 meses a gente vai ter todas as doses de reforço. Então a gente vai ter o reforço da tetraviral, né? Na verdade, a primeira dose da varicela para quem vacinou no público e a segunda dose para quem vacinou particular. A gente vai ter a polio oral, né? Que é a gotinha, né? A famosa gotinha. A gente vai ter a pentavalente novamente, né? Então a gente vai ter aquela DTP com a RIB ou a polio inativada. A gente vai ter todas aquelas vacinas que nós fizemos com 2, com 4, com 6, todas feitas novamente, tá certo? É muita vacina. E tem a do meningococo C também, ou seja, é muita vacina nesse período. Então no 15º mês, basicamente, temos apenas reforço, né, da vacina? Sim. O 15º mês são todos os reforços. A única que aparece nova aí é a catapora, né, para quem não fez no particular. Mas esses reforços são muito importantes, porque eles vão aumentar efetivamente a doença, a efetividade
efetividade da vacina. Então, não é à toa que eles existem. Eles existem porque a efetividade da vacina, ela vai aumentando. Ela aumenta e ela diminui. Então, a gente tem que dar um reforço para manter ela viva e manter o sistema imunológico funcionante para aquele tipo de doença. Muito bem. E depois, quando devemos vacinar novamente nossas crianças? Enfim, seguir em frente com o calendário vacinal? É importante que deve se fazer a segunda dose da hepatite A 6 meses depois que você fez a primeira dose. Então, aí vai depender de quando que você vacinou no seu filho contra a hepatite A. E aí, depois, dá um espação de tempo, na verdade. A gente aí vai ter anos e, às vezes, as mães até esquecem de vacinar os seus filhos, porque aí depois vai ser só lá para 4 anos de idade, onde vai ser feita as doses de reforço daquela mesma vacina de 2, de 4, de 6, contra difteria, tétano, coqueluche, a hemófilos influenza e a polio. Então, volta essa mesma vacina. Essa vacina é a que o seu filho mais vai fazer, na verdade. E ela deve ser reforçada a cada 10 anos, mães. Então, não esqueça, se o seu filho tem 14, 15 ou 16 anos, ele deve estar na época de fazer a nova dose da vacina. Se você tem entre 24 e 26, você tem que fazer novamente essa mesma vacina. E por aí sucessivamente. Geralmente são nesses 2 anos, porque você começa a vacinar, ou você vacina com 4, com 5 ou com 6. Então vai 14, 15, 16, entre 14 e 16, entre 24 e 26, entre 34 e 36. E às vezes os adultos esquecem de se vacinar. Muitas e muitas e muitas vezes. E doutora Tatiane, existem outras vacinas que não foram citadas até o momento? Existe. Eu deixei para falar no final porque ela é uma vacina diferente, porque ela é sazonal, que é a vacina da gripe. A vacina da gripe é uma vacina que ela só é disponível entre maio e julho daquele ano e ela cobre só o inverno daquele ano. Então não adianta fazer essa vacina em setembro, não adianta fazer essa vacina em novembro. Por quê? Porque ela só serve para um ano. Ela é uma vacina anual. Ela é feita com os vírus que vão ser apresentados naquele ano. Então, você faz em abril, em maio, para você passar aquele inverno bem. No ano seguinte você vai ter que fazer de novo, no outro ano você vai ter que fazer de novo, no outro ano você vai ter que fazer de novo. E essa vacina também é disponível na rede pública para crianças entre 6 meses e 5 anos, para as nossas gravidinhas, para quem está no pós-parto até 45 dias e para quem tem alguma doença pré-existente como asma, pressão alta, diabetes, também podem realizar essa vacina. E existe alguma vacina particular que não é disponibilizada na rede pública? Olha só, graças a Deus hoje o nosso calendário vacinal é um calendário vacinal muito completo. Hoje nós temos para quase todos os tipos de doença as vacinas disponíveis. Isso é muito importante. Nós hoje, as únicas vacinas que não tem no calendário vacinal brasileiro é a meningite tipo B, que é uma vacina muito nova, que foi lançada há menos de 2 meses no Brasil. Ela já era aplicada em outros lugares do mundo, mas só foi liberada pela Anvisa há 2 meses. Ela ainda não faz parte do calendário vacinal da Sociedade Brasileira de Pediatria, nem da Sociedade Brasileira de Imunologia. Por ser nova, provavelmente a partir do ano que vem, uma vivência maior dessa vacina, ela pode entrar, mas ela ainda nem faz parte do calendário vacinal, apesar de já existir no Brasil. E a meningo ACWY, que é contra outro tipo de meningite. Essa já tem disponível há um pouquinho mais de tempo no Brasil. Ela só pode ser aplicada em crianças acima de 2 anos, só tem liberação da Anvisa para essa idade, tá certo? E eu vou falar um pouquinho mais dessa vacina no próximo episódio, quando a gente falar só de meningite. E aí eu vou falar tanto da meningo B como da CWY. Lembro o dia em que você nasceu, o doutor disse que ia ter que te levar pra vacinar. Eu não falei da vacina do HPV, que também é uma vacina que já está disponível no nosso Sistema Único de Saúde para as nossas meninas a partir de 9 anos de idade. Por que eu não vou entrar muito no mérito do HPV ainda nesse capítulo?
porque eu vou falar depois uma vez só sobre a HPV, que é uma vacina que já gerou muitas dúvidas, tá certo? Bem, e as nossas queridas gestantes, como é que elas ficam nessa situação aí de vacinação? As nossas gravidinhas têm que estar muito bem orientadas sobre o calendário vacinal. O ideal é, se a pessoa está em idade fértil, né, e ela pretende engravidar, que ela procure um médico para orientar algumas vacinas até para ela fazer antes da gestação. Durante a gestação, elas têm que ter atenção que algumas vacinas não poderão ser feitas, outras deverão ser evitadas e outras terão que ser dadas. Então, quais são as que as gravidinhas vão ter que fazer? A da gripe. Então, toda grávida tem que estar vacinada para a gripe. Difteria, tétano e coqueluche celular, que está disponível já nos postos de saúde somente para grávidas, inclusive, tá? E a hepatite B, se ela não tiver feito em nenhum outro momento da vida. Se ela já tiver feito, ela não precisa se vacinar. A TTP celular é a mesma coisa. Se ela já tiver feito nos últimos 5 anos, ela não precisa se revacinar. Só se ela já tiver mais de 5 anos que ela se vacinou. Bom, vamos encerrar nosso episódio de hoje. Na verdade, o tema, né? Tem mais programa, tem nossos ouvintes. Doutora, chegou o seu momento da sua dica de ouro em relação ao tema da semana. Qual é a sua dica, doutora? Então, a minha dica é muito e pura e simples. Mantenham os seus filhos vacinados. A vacina é um bem. Nós conseguimos isso. O nosso governo disponibiliza. É uma das coisas do nosso sistema de saúde que funciona. É um dos melhores calendários vacinais do mundo. Então, não desperdicem. Use, vacine o seu filho. Não tenha medo das vacinas. Ele estará muito mais protegido vacinado. Graças a Deus, a nossa cobertura vacinal no Brasil é cerca de 95%. Então, 95% das nossas crianças estão vacinadas. Isso é muito bom. Mas pode melhorar, né? Podemos chegar a 100%. Então, vacine seu filho, não deixe seu filho sem vacina. Essa é a melhor dica que eu posso dar. Ok, hora de convocarmos os nossos ouvintes. Vamos ao nosso bloco de interatividade. Vamos lá, pessoal. Zap. Muito bem, chegamos ao nosso bloco de interatividade. Participe você também, enviando-nos um e-mail para contato@pedcast.com.br ou também uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 21 97959 0502. Vamos à participação de nossos ouvintes. Vamos pegar a primeira mensagem aqui de Jéssica, de Pernambuco, final do telefone 7419. Doutora Tatiane, tenho uma dúvida. A partir de que idade posso perceber que a criança está com dificuldade na fala? Jéssica, a fala começa geralmente, né? A criança começa a ter as primeiras palavrinhas em torno do 10º mês. Pode ser que ela tenha um pouquinho mais lá pra frente, com 1 ano e 2, 1 ano e 3. Com 1 ano e 3 meses, o que geralmente essas crianças estão falando? Palavras isoladas: mamã, papá, água, mamá, essas coisas mais simples, palavras, sílabas mais simples. Dependendo da criança, isso vai evoluindo. Então, cada criança tem o seu tempo. O que é importante observar? Geralmente, até 2 anos de idade, as crianças têm que ter alguma noção de fala. Então, elas têm que falar palavras isoladas. Então, se o seu filho até 2 anos não tem palavras isoladas, então não fala mamãe, não fala papai, vovó, titia, água, essas palavras isoladas, mesmo que foneticamente erradas, né? Falando foneticamente errado, ele tem que ser avaliado por um pediatra. Tem que ser pesquisado alguma causa. Às vezes é causa auditiva, ele não escuta tão bem. Pode ser problemas de dicção, pode ser problema de fonemas. Então a fono geralmente tem que ser acionada para começar a trabalhar com ele. Pode ser várias causas, problemas
problemas neurológicos podem ter inúmeras causas. Então, até 2 anos não existe nenhuma sílaba isolada, seu filho tem que ser avaliado por um pediatra para ver o que está acontecendo. Pode ser só preguiça? Pode ser só preguiça, mas ele tem que ser avaliado por um pediatra, por um médico, por alguém para ajudar nesse sentido. Ok, vamos em frente. Marcelo Ribeiro, de Curitiba, final do telefone 7024. Inclusive, Marcelo é um ouvinte assíduo, já participou de outros episódios. Ele pergunta para a doutora Tatiane qual é a melhor fralda para o seu bebê, já que há vários modelos hoje em dia. E qual escolher? É a grande dúvida dele. Qual fralda escolher? Como é que ele faz? Então, Marcelo, não existe fralda melhor. Na verdade, hoje nós temos inúmeras marcas de fralda, né? Pode citar vários, né? E não existe a melhor. Cada uma se adapta melhor ao estilo de vida dos pais e ao estilo de pele do bebê. Então, na verdade, é aquela tentativa e erro. Vai ter aquela fralda que irrita um pouquinho mais o seu bebê. Tem aquelas fraldas que você pode deixar o seu bebê mais tempo porque ela tem uma absorção melhor. Tem aquelas que bota pela perninha, que tem pais que adoram. Cada fralda tem uma coisa boa e, óbvio, coisas não tão boas ou que não se adaptam ao seu estilo de vida e ao seu bebê. É uma tentativa e erro. Vai tentando até você descobrir. Geralmente os bebês têm uma marca que eles ficam muito bem, sem irritação, sem nada. Descobriu essa marca, continua com essa marca. Próxima pergunta, próximo ouvinte, Joelma de Macapá, final 3136. Doutora Tatiane, meu filho acabou de sair da maternidade. Até quando posso fazer o teste do pezinho? Existe diferença entre o teste na rede pública e particular? Oi, Joelma. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter um episódio só sobre esses testes. Pezinho, olhinho, coraçãozinho, porque tá chegando muita dúvida sobre isso. E aí a gente vai falar detalhadamente sobre cada tipo de teste e o que eles representam, tá certo? Mas para te adiantar, geralmente o teste do pezinho pode ser realizado até o 14º dia de vida, de preferência até o 10º, tá certo? Ele não deve ser feito na maternidade. Até o 4º dia de vida, a chance dele dar alguma alteração acaba sendo maior. Um erro laboratorial, na verdade. Então ele deve ser feito entre o 4º e o 10º dia de vida. Ele pode ser feito no postinho de saúde próximo da sua casa, ou na clínica da família, ou na rede particular. Qual a diferença que você perguntou? Algumas. Dependendo do local que você mora, né? Do estado que você mora, cada estado tem uns tipos de doença que ele cobre no posto de saúde. Determinadas doenças, por exemplo, no Rio de Janeiro são só 3, em São Paulo são 4. Cada estado tem a quantidade de doença que absorve, né? Que faz de graça para você. E no particular, a gente pode pedir quantas doenças a gente quiser, né? O pediatra pede quais as doenças que ele acha que aquela criança deve ser triada, né? Que o teste do pezinho, na verdade, é uma triagem para doenças genéticas graves e raras. Então, a chance de um teste do pezinho vir positivo é muito pequena, porque essas doenças que são triadas são doenças raras e doenças genéticas. Não vai triar resfriado, não vai triar nada disso, vai triar doença genética que nasceu com o seu bebê, tá certo? Então, na rede particular, a gente tem um número maior de doenças. Mais um ouvinte, Verônica, do Rio de Janeiro, final do telefone 7470. Meu filho está com febre e muito resfriado. Posso fazer as vacinas deste mês com ele assim? Então, Verônica, isso é uma dúvida muito comum, até do tema, né? Se pode vacinar? Pode. Na verdade, com febre, o ideal é que não seja vacinado, tá? Com gripe, resfriado, pode fazer a vacina. Agora, a febre, geralmente, a gente pede para não vacinar. Não vai fazer tanta diferença você aguardar uma semana para vacinar o seu filho. Então, às vezes, é melhor esperar essa semana, porque a gente não vai saber se a febre foi do resfriado ou se a febre foi da vacina. Então, o ideal, podendo, é aguardar uma semana, ele ficar 100% e você vacinar o seu filhote contra as vacinas do mês, tá certo? Muito bem, chegamos ao final deste programa. Semana que vem tem mais. Acompanhe este episódio e os outros também em nosso site www.pediatradigital.com.br e a nossa fanpage, curta, compartilhe, que fica no facebook.com/pediatradigital. E também temos agora no YouTube, né, nossas mensagens, é importante ressaltar, estamos com um canal no YouTube, com os episódios também disponíveis por lá. Então, o que nós mais temos é canais, enfim, oportunidade de vocês conhecerem, compartilhar
compartilharem o podcast e nos ajudar nessa grande missão, que é levar de conteúdo de qualidade a todas as mamães, papais responsáveis que zelam e cuidam da saúde e bem-estar das nossas crianças. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem. Acesse pediatradigital.com.br para mais episódios do Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.